os textos ecológicos, os textos sacros que nós ouvíamos no dia de hoje, eles nos apresentam a virtude da humildade. Creio que vocês já perceberam esse grande detalhe que é muito nítido. Nós ouvíamos humildade na primeira leitura, ouvíamos humildade no Salmo, ouvíamos humildade, de uma certa maneira, na segunda leitura, o autor dos Hebreus, ouvíamos humildade segundo o grande evangelista São Lucas. Mas talvez o tempo que nós temos aqui agora, ele seria ou é pouco para que nós assim aprofundamos nessa grande virtude. Diria que é a base de todas as demais. São Felipe Neri, ele dizia que se nós não tivermos, ele dizia isso para os seus filhos do oratório, se nós não tivermos a humildade, nós não compreenderemos e não entenderemos as palavras. É claro que aqui a palavra não é uma palavra de P minúsculo, mas é uma palavra com o P maiúsculo. É a palavra dabar, aquela palavra criadora, que é o próprio nosso Senhor. Então, eu gostaria de partir a homilia olhando para uma perícope, para um versículo que está na primeira leitura e talvez nós passamos assim meio que despercebidos. Na primeira leitura, no versículo 30b, nós líamos o capítulo 3º. Então depois vocês em casa olhem 30b, né? Capítulo 3, versículo 30b. Diz assim: a planta do pecado está enraizado no homem. Ora, então vamos ler o versículo completo, né? Diz assim: para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizado nele, e ele não compreende. O que esse autor, Ben Sirach, estava dizendo sobre essa planta? O que é essa planta? Essa planta que, assim, compreende os galhos da liturgia de hoje. Todos nós humanos, todo ser humano, ele tem um objetivo: ser grande. E é o próprio Deus que nos deu essa incumbência. Não para que nós sejamos assim um faquir, né? Ou um masoquista, uma pessoa que sofre por querer. Não, muito pelo contrário. Aqui não é soberba, aqui não é faquir, aqui não é uma pessoa masoquista. O próprio Deus nos concedeu essa vontade de querer buscar o grande. E é claro que aqui, quando eu falo buscar o grande, nós já podemos nos compreender, né? Que é buscar a riqueza, buscar o prazer, procurar o bem-estar, uma vida cômoda, feliz. Isso não é ruim, foi o próprio Deus que nos deu. Mas isso se torna ruim quando nós usamos essa planta que está enraizada em nós, quando nós usamos essa planta para o nosso bel prazer. E quando nós não usamos essa planta para chegar até Deus. Aqui tem uma nuance que eu queria observar, né? Eu, quando era criança, hoje tenho 37 anos, mas quando eu era criança, que eu ia na missa com minha mãe, com meu pai, com meus pais, né? E eu ficava observando assim o detalhe do paramento do padre, os vasos sagrados que vão no altar, ficava observando a igreja e pensava assim: esse padre está falando tanto de moralismo. Claro que eu era criança, não tinha essa linguagem de moralismo, não compreendia isso. Mas esse padre está falando tanto de viver a humildade, a simplicidade.
Ora, a igreja, ela é ostentosa. A igreja tem, assim, coisas de ouro, não pode ser coisas simplesinhas, né? Tem paramentos que são suntuosos. Mas perceba que, nesses detalhes, a igreja, ela é humilde. Porque a igreja, ela não faz para si, ela faz para outrem. E talvez o ser humano, uma boa parte da humanidade, ela procura sim aquilo que é grande, mas não para engrandecer o Senhor. Tudo bem, Deus é Deus, Deus não precisa de mais nada. Nós temos uma oração eucarística, um prefácio, aquilo que antecede a oração eucarística, que diz assim, Senhor, a minha oração nada acrescenta ao que sois, mas a minha oração me aproxima de vós. Então é isso. Aquilo que nós fazemos não acrescenta nada em Deus. Deus é Deus. Deus não vai se tornar maior, Deus não vai se tornar mais sábio, Deus já é grande, Deus já é sábio por excelência, desde sempre. Mas quando nós fazemos algo para engrandecê-lo, aí sim, isso é algo bom. Isso é uma planta boa, né? O problema está quando nós fazemos isso que Deus nos concedeu para o outro. Então, sim, nosso Senhor, Jesus de Nazaré, Ele caminhou, andou ali na sua Galileia, andou na sua Cafarnaum, na Terra Santa. Ele queria que todos fossem salvos, mas que esses que fossem salvos se tornassem santos. Mas percebam que nem todos abraçaram a santidade, nem todos quiseram a graça. Então esse evangelho de hoje nós poderíamos dividir em dois momentos: o convite e uma parábola. O convite, não sei se vocês notaram, um chefe, não foi qualquer pessoa, foi o chefe, uma pessoa eloquente, douta, culta, convidou Jesus para a sua casa. E convidou por quê? Ora, não foi à toa. Não foi porque ele queria exaltar o próprio Jesus. Não foi porque ele estava comovido com as palavras de Jesus. Ele não quis convidar Jesus porque ele era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Deus que se fez homem, aquele que se humilhou. Não. Aquele chefe, ele convida Jesus porque quer colocar Jesus diante de um crime. Encontrar nele crime, para depois condená-lo. E observe um detalhe que Lucas nos apresentava, somente Lucas nos apresenta. Era um dia de sábado. Jesus, naquele momento, Jesus tinha feito uma cura do hidrópico. A pessoa hidrópica é aquela que retém líquido, retém água. Uma pessoa que fica inchada. Então aquele fariseu também estava com uma hidropsia. Vamos escolher um silogismo aqui. Ele estava hidrópico. Ele estava inchado. Ele estava inchado do seu eu. Ele estava inchado de observar as leis. Notem que ele observa as leis, não as leis divinas por causa de Deus. Observa as leis para criticar aqueles que não praticam as leis. Então ele convida Jesus. E Jesus, assim, de maneira muito piedosa, muito prepotente na sua
graça, né, querendo que salvar todos, Jesus oferece para ele também a oportunidade de ser salvo, de abraçar a fé. Jesus conta uma parábola. Jesus cria uma situação. Então essa parábola é uma criação. Jesus fala de quando nós formos participar de um banquete, e aí Jesus fala, e nós já sabemos, que nós já escutamos, né? Tá. Não ocupar o primeiro lugar, mas o último. Então Jesus quer mostrar para aquele homem, para aquele fariseu, logo para mim, para cada um de vocês, para aqueles que nos acompanham. Jesus quer mostrar que nós temos 3 empecilhos que nos fazem, assim, estacionar na vida e não progredir rumo aos céus. Jesus fala que nós temos uma jactância. O que é uma jactância? Uma jactância nada mais é do que eu contemplar aquilo que eu fiz. Eu acreditar que eu sou bom. Em outras palavras, Bossuet, um grande teólogo, ele vai dizer que é você se gabar naquilo que você faz. Isso é ser jactante. Mas também Jesus fala que aquele fariseu, ele tem um segundo empecilho. Ele tem uma ostentação, que também é um obstáculo. A ostentação nada mais é do que fazer com que o outro vê o que eu estou fazendo. Quantas vezes nós ligamos noticiários, né, ou lemos algum periódico e está lá falando, não, porque aquela pessoa, assim, sensibilizou com a dor alheia e deu, assim, um cheque de milhões de dólares. Não, porque aquela pessoa, assim, ela comprou não sei quantas toneladas de alimento e doou para aqueles famintos, para aqueles pobrinhos, aqueles assim que não tinha nada. Ora, isso é humildade? Isso não é ostentação? Isso não é querer que os outros reconheçam o que eu estou fazendo e não Deus reconheça? Também São Filipe Neri dizia que São João da Cruz também fala alguma coisa parecida. Ele vai dizer, São João Crisóstomo também alguma coisa parecida. Eles vão dizer assim: cuidado quando você faz algo e que o outro reconhece, porque se o outro reconheceu, os céus não reconhecerão. Ou seja, se o homem reconhece, Deus não nota, porque aqui na terra você já teve a sua recompensa, você já foi recompensado. Então não precisa recompensa nos céus. Talvez você nem crê que existe céu, que existe inferno, que existe purgatório, que isso é tudo relativo. Deus é bom e é mesmo, né? Nós dizemos assim. Então cuidado com a ostentação. Mas aí existe um terceiro obstáculo também, que aquele fariseu, ele estava fazendo, ele era hipócrita. O que é uma pessoa que tem uma hipocrisia? Uma pessoa que é hipócrita é aquele que conhece a verdade, mas não vive a verdade. Então percebam, Jesus, o verbo feito carne, a palavra, a verdade, o caminho, a verdade e a vida, estava ali diante daquele fariseu, daquele homem. Mas ele não quer viver da verdade.
Ele quer se igualar com a verdade. Tipo assim, né? Olha, eu sou camarada dele, né? Então, se ele faz milagres, se ele faz prodígios, se ele faz portentos, coisas boas, e eu sou amigo dele, então assim como ele é grande, eu também serei. Então, assim como as pessoas reconhecem ele, eu também serei reconhecido. Porque, ora bolas, eu sou um mestre da lei, eu sou um doutor. Todo mundo dá reverência para mim. Então, o que não vão falar? A hora que dizer assim, olha, aquele fariseu convidou um mestre para fazer refeição na sua casa. O que as pessoas não vão dizer de mim? Então, pera lá, vamos convidar o mestre, né? Para que eu cresça nas costas dele. Então, perceba que aquele fariseu, ele não queria crescer na fé. Ele tinha uma jactância, ele tinha uma ostentação, ele tinha uma hipocrisia. Por isso que nós ouvíamos a carta aos Hebreus, o autor dizer que nós precisamos correr. Correr não para o fogo, correr não para aquilo que os nossos olhos veem, mas é necessário que nós corramos. Ele não fala correr, né? No português aqui, na tradução, ele fala que nós devemos aproximar. Aproximar do quê? Do Monte Sião. Ali no Monte Sião existe milhões, milhares de anjos. E não só anjos, ali existe uma assembleia de primogênitos. Ali é os céus. Ora, mas se nós formos ver isso aqui, e se nós formos assim constatar nos evangelhos, na Sagrada Escritura, parece que Jesus não foi nem um pouquinho humilde. Porque quando Jesus, no próprio evangelista Lucas, quando Jesus ele se encontra com a pecadora cai aos pés de Jesus, ela quebra um vidro de perfume de alabastro, de nardo puro, unge os pés de Jesus, e aí os seus discípulos falam assim, Senhor, olha, quer que proibamos, porque se o Senhor souber quem for, o Senhor não vai gostar. E Jesus fala, não, ela está fazendo isso, deixa ela fazer. Parece que Jesus não foi humilde. Jesus, quando entra em Jerusalém, as pessoas começam assim, Hosanae, Hosana. E Jesus fica quietinho. E muito pelo contrário, nesse momento que ele está quieto, ele diz uma frase que é impactante. Ele diz assim, se eles se calarem, as pedras falarão. Jesus não foi humilde, aparentemente, né? E hoje Jesus pede que nós sejamos humildes. Às vezes nós compreendemos assim, no dia a dia, que humildade é ser bobinho, cabeça baixa, assim tombada, aquela pessoa farrapilha, aquela pessoa que está mal cheirosa, aquela pessoa que não tem argumento para nada. Às vezes nós achamos que isso é humildade. Às vezes nós achamos que humildade é aquela pessoa que vive de doações, e não. Talvez diante de todas as realidades que eu falei, existe um grande soberbo ou uma grande soberba. Humildade é totalmente o contrário. A humildade é ter fé. Um grande poeta chamado Mário de Andrade, num dos seus poemas sobre o tempo, ele vai dizer assim, ou dizia, né? Eu estava observando uma criança, Mário de Andrade dizendo, eu estava observando uma criança, e a criança estava com um pacote de guloseimas, e a criança comia assim de maneira apressada. Quando a criança notou que aquele pacote estava terminando, ela começou a saborear, a degustar as guloseimas.
Isso, agora é eu, não é o Mário de Andrade. Isso é fé. Quando você chega para rezar, talvez você chega por prazer. Talvez você chega porque, aquilo dá um bem-estar. Aquilo é bom. É minha obrigação. Sim, tudo isso não está ruim. Mas não deve parar por aí. Ela deve prosseguir. Você deve rezar. Nós devemos rezar. Porque nós degustamos a palavra. Saboreamos uma palavra. E isso que faz com que eu cresça na fé. Nossa Senhora foi aquela que soube saborear uma palavra. Viver de fé. Que a Virgem Maria, que Nossa Senhora, a Antila Domini, aquela que é a escrava do Senhor, ela possa fazer com que nós também vivamos esse sabor da oração, para vivermos essa grande virtude da humildade.